pegue alguém que nem sequer ouviu o seu barulho ao esmagar e já perdeu diante da monotonia desse lugar. Mas você vem chegando e condenando-me por pensar. Eu sinto muito, mas não posso mais parar nesse lugar. O tempo passa e com ele o vento vai sempre passar por esse lugar. Não suporto a monotonia desse lugar. Não suporto mais a monotonia desse lugar. Não suporto mais a monotonia. Fico aqui parado, esperando o café do baralho. Vejo folhas secas e mortas sob os pés de alguém que nem sequer ouviu o seu barulho ao esmagar e já perdeu diante da monotonia desse lugar. Mas você vem chegando e condenando-me por pensar. Eu sinto muito, mas não posso mais parar nesse lugar. O tempo passa e com ele o vento vai sempre passar por esse lugar. Não suporto a monotonia desse lugar. Não suporto mais a monotonia desse lugar. Não suporto mais a monotonia. Não suporto mais a monotonia desse lugar. Não suporto mais a monotonia. O poderoso Satangos tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros incontroláveis. Pode entrar. Muitíssimo boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Intera de segunda-feira. Tava difícil um programinha Intera segunda-feira aqui pra gente, né? Mas graças a Deus estamos aqui firmes e fortes, com saúde, mais ou menos com saúde, né? A gente sabe, quando vai passando de certa idade... Nem sempre é tanta saúde assim. Nem sempre é tanta saúde assim. Hoje, um dia muito especial, estamos entrando no ar com o oferecimento de StartNet, internet inteligente. Você não viu o logo da StartNet na abertura do programa, por quê? Porque a gente não teve quem fizesse o corte de câmera, então você não viu, mas a StartNet está aqui, tá certo? E é ela quem é responsável por essa transmissão aí que vocês estão aproveitando. Então, além de agradecerem a Deus pela StartNet existir, assinem StartNet para vocês saberem como é bom você contar com uma conexão rápida e estável, tá certo? StartNet, internet inteligente. E também somos oferecimento desse estúdio aqui que nos circunda, que é o Estúdio Jimbo, onde você mostra toda a qualidade do seu trabalho, com a melhor gravação, masterização, mixagem, tem spot, tem vinheta, tem jingle, tudo aqui nos Estúdios Jimbo. Ainda tá rolando a promoção, Obi-Wan Kenobi? Ainda tem promoção? Obi-Wan Kenobi tá desligado da situação, não sabe me dizer se tem promoção, então eu vou anunciar a promoção e ele depois que se vire. É o seguinte, ó, quem marcar 4 ensaios ganha a gravação do ensaio aqui no Estúdio Jimbo, tá certo? Vocês entram em contato pelo 9111-1821, Estúdio Jimbo, melhor dessa cidade. O que mais que eu quero falar pra vocês? Sim, hoje é um dia muito especial, por quê? Porque hoje eu tenho aqui do meu lado uma das pessoas que que é também responsável por esse programa, a partir da medida em que ele foi um professor meu, ele foi um mestre que eu tive, certo? Então, uma pessoa que está intrinsecamente relacionada, responsabilizada hoje pelos meus atos, pela pessoa que eu vi exatamente toda vez que eu faço uma merda. Então vai 1% aqui pro professor Tony Clay, vai 1% pra Tidinha, vai 1%, entendeu? Pra Fernando, hipnólogo, vai, exatamente, eu fico apenas com a dividir a culpa, né? Exatamente, eu fico com metade e os meus professores ficam com a outra metade. Obi-Wan Kenobi, tá valendo ainda a promoção, Obi-Wan Kenobi? Tá? Ainda bem que eu falei a promoção. Então, exatamente. Pessoal que tá assistindo, por favor, vai curtindo e compartilhando. A gente vai bater um papo super agradável aqui, ó. Tony Clay, além de ter sido meu professor,
Ele já é há alguns anos profissional do Conselho Tutelar. A gente vai saber tudo sobre esse órgão, sobre o trabalho, sobre as dificuldades que se encontra. Então seja muitíssimo bem-vindo aqui, Tony. Coisas curiosas, né? Hoje a gente estava conversando aqui mais cedo, você me viu do tamanho de um botão praticamente, e hoje eu estou aqui, esse jovem infrator, esse jovem delinquente da comunicação da cidade. Então eu lhe agradeço, inclusive foi uma pessoa que me deu aulas de inglês, então eu aprendi muita coisa a partir dos conhecimentos que você me passou, e você foi meu ídolo na adolescência. Você sabe por que você foi meu ídolo? Sei. Você sabe, né? Pode falar aqui porque você foi meu ídolo? Não falo não. Deixa eu que eu pode respingar agora, né? Deixa quieto lá. Entendi. Foi no passado lá, deixa quieto lá. Então, tudo bem, meu filho. Quer mandar um recado pro pessoal que tá assistindo a gente ali? A câmera é aquela ali. Queria mandar um abraço, pessoal, né? Dizer que é um prazer estar aqui, né, nesse programa inteiro, que já há algum tempo a gente vem tentando, né, marcar esse momento, mas a gente sabe que tudo no momento certo acontece. Eu costumo dizer que são as melhores entrevistas, são aquelas que o destino submete a alguns caprichos, e elas acontecem para mostrar que a nossa vontade ela é secundária. É verdade, com né? certeza. O tempo ele é maior do que todas as coisas, mas eu te agradeço de todo o coração pela sua presença aqui. Eu queria que você contasse pra gente aqui um pouquinho da sua história, no sentido como que você vai caminhando até exercer esse trabalho, como foi essa trajetória? Bem, na verdade, assim, a gente caminhou, né? Eu ensinei quase 20 anos, tive a experiência lá no Colégio Santíssimo, na qual você citou, né? Que eu fui seu professor, né? E depois eu ensinei pelo Estado há algum tempo, né? E depois aí eu entrei nessa área da defesa da criança e do adolescente, né? Que eu fui educador de um centro de recuperação, que hoje é comunidade terapêutica. Também trabalhei numa igreja evangélica, também liderando alguns jovens e adolescentes. E aí de repente acontece esse convite há mais ou menos 11 anos atrás, né, de eu ingressar no Conselho Tutelar. Como eu trabalhava na época nessa comunidade terapêutica, que é a Casa de Passagem de Belém, que hoje a gente trabalha ainda na linha da recuperação de adolescentes. Ali no, né? Pinto de Aguiar. No Pinto de Aguiar, exatamente. E aí de repente... Desculpa, mandar aqui um abraço pra China Lara lá, sim, pastor China, Liliene, né, um pessoal que tem uma referência, né, como você falou assim, existem marcas na vida da gente que a gente tem que sempre voltar e agradecer. Hoje eu estou no Conselho Tutelar por causa da Casa de Passagem. E a Casa de Passagem ela me referendou, ou seja, ela atestou que eu tinha realmente capacidade de assumir esse cargo de conselheiro. E aí foi quando houve esse convite, né? Esse convite que eu falo, era um conselheiro que trabalhava já no Conselho, Ezequiel, que não está mais aqui morando na cidade, está morando em Recife, e de repente ele ia embora para Recife. Tony, por que você não entra nessa linha do Conselho Tutelar, já que você trabalha, tem esse discernimento, tem essa questão dessa formação, por que você não entra? E aí foi quando de repente eu fui, né? É um crivo popular, né? Entrar no Conselho Tutelar não é só querer entrar, né? Existem algumas regras, né? E existe alguns pré-requisitos a se pautar para ser conselheiro. Um deles é trabalhar com criança e adolescente há 3 anos, né? Que eu já tinha 5 ou 6 anos que trabalhava na Casa de Passagem. Também comprovar isso, né? Tecnicamente, não você... Na época que eu fui primeira vez conselheiro, né? Eu não sei como eu passei numa avaliação psicológica, não sei como, né? Porque para trabalhar nessa linha a gente... Eu trabalho numa empresa também que eu não sei como, que os caras não lideram alguma coisa. Eu não entendo. Mas entregam pra gente, e aí foi o que aconteceu. E aí eu entrei, né, nessa, passei todo o processo, passei pela prova escrita, né? Porque é um processo, como eu falei anteriormente, que esse processo... Ele é regulamentado pelo CMDCA, que é o Conselho Municipal do Direito da Criança, que é Vanderlon, que é o presidente, né? Vanderlon, que é um amigão, queria mandar um abraço, com certeza tá ouvindo, disse, moça. Vanderlon tá na Pastoral também? Tá na Pastoral, e ele é presidente hoje, atualmente, do CMDCA, né? Que é o conselho que rege, assim, como fiscalizador do Conselho Tutelar. Um abraço também pro Van. E aí, o que é que acontece? Aí eu passei, quando chegou na eleição, né, popular, né, que tem Quer dizer, faz a prova e mesmo assim não é garantia de nada. Não é garantia de nada. Primeiro você tem que, no caso, cumprir o pré-requisito de trabalho, né, psicoteste, tal, essa questão. Depois você passa por uma prova escrita. E dessa prova escrita você é passado a apreciação popular, né? E esse processo popular, por 3 vezes eu tive a felicidade de ser reconhecido pela comunidade,
pelo trabalho que eu tinha feito, né? Eu fazia junto primeiro da Casa de Passagem, depois fui reeleito no Conselho Tutelar por mais 3 anos, e aí por força da lei, porque o Conselho é assim, o Conselho ele não é um órgão fixo, ele não é um cabide de emprego, né? Ele dá oportunização a sempre estar se renovando o quadro de Conselho, porque a natureza do Conselho é uma natureza diferenciada, não é aquele órgão público que se joga lá e de qualquer jeito você leva e vai. Não, a gente tem essa questão da lei federal, né, do que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ela rege o seguinte: você pode estar 2 mandatos consecutivos e depois você tem que se afastar um mandato. Não é para não ter que aquele cabide de emprego, né? Não, tô aqui, tô E também para não enraizar, para não virar dono, não virar dono da situação. Existe uma gama de conselheiros, né, que querem que isso se torne fixo, mas eu mesmo sou contrário a isso. Eu estou num processo hoje, mas sou contrário à permanência efetiva. Eu sou a favor da permanência, sim, que você passe pela apreciação popular sempre, e se você realmente fez um bom trabalho, você ficar. Permanece. Se não, agora essa questão de você, não, eu vou estar concursado ali no Conselho Tutelar, eu sou contra. Eu acho que você tem que ter essa apreciação popular, porque eu acredito assim, se a população vê e reconhece o seu trabalho, você fica. Se não, querido, você vai para casa do chapéu. Tchau, querido. Então, né? Aí o que é que acontece? E aí foi quando a gente, agora, né, nós passamos 2 mandatos, depois passamos um tempo afastado, né, por força da lei, não afastado por uma coisa, mas é questão de regimento mesmo. E voltamos agora, nesse mandato nós estamos com 2 anos e 10 meses de mandato. O Gildo Homicida está assistindo a gente aqui, um abraço. Walter Libório mandando um abraço para você. Marilene da Hora. Cristiano Fonseca aqui, o Sanseu, dizendo que o Tony é um grande amigo dos tempos em que ele era coordenador do Juizado de Menores, que fizeram grandes parcerias. Leandro Brandão também, um abraço. Marilene da Hora, o Marilene tá batendo palmas aqui para você. Renildo também faz um trabalho muito bonito, Projeto Salva Vida, um abraço aí pro Renildo. O Cristiano dizendo que você é um cara que tem história na cidade, no combate ao abuso das crianças e adolescentes. Vamos falar um pouco disso aí. Walter Pedreira, abraço também, tá assistindo a gente. Lucas Gans, Leandro Brandão dizendo aqui que te admira muito. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu não gosto muito de fazer isso, mas volta e meia acontece de receber o convidado, não sei, talvez de uma forma meio espinhuda. Eu queria saber, o trabalho no Conselho Tutelar é remunerado? É remunerado, sim. Hoje, por força da lei, né, do Estatuto, né, o município, ele tem, hoje no caso, nós somos regidos por 2 leis. O Estatuto, né, que é uma lei de 88, que criou o Conselho Tutelar, e pela lei municipal. Hoje, a gente, por ser um dos primeiros conselhos do Brasil, né, o Conselho de Alagoinhas foi um dos primeiros conselhos do Brasil, né, então a gente hoje é remunerado, a gente tem uma remuneração, e posso falar aqui porque a questão de lei municipal não é nada escondido, não é nada oculto, a gente recebe 2,5 salários, né? Dedicação exclusiva, 24 horas. Não pode ser fichado em outro lugar. Não pode ter outro vínculo empregatício nenhum, a não ser que seja professor, né, ou na área de saúde, porque há áreas que são interligadas, mas mesmo assim, não passando a carga horária de 60 horas, que é inviável qualquer pessoa trabalhar. Sim, né? Sim. A gente tem que dar, no caso, no Conselho Tutelar, pela lei municipal, 40 horas semanais, né? E mais ainda os agregados que ficam, porque a gente infelizmente não é coberto ainda pela CLT, porque não é uma profissão regulamentada, e não quero que seja também profissão de conselheiro tutelar, né? Porque é bom que você tenha os seus atributos garantidos legais, mas aí se torna aquela coisa da raiz, né? Que você fica viciado em algumas coisas. Então assim... coloca, às vezes, o vínculo empregatício, a questão empregatícia na questão do interesse mesmo social, né? Exato, porque aí você desvincula, né? Porque hoje, por exemplo, qualquer pessoa hoje para ser conselheiro tutelar, ela tem que ter o cunho social. Porque quem for para o conselho tutelar pensando que é um emprego, pensando que é um trabalho, não fica, né? Porque é uma coisa assim, o pessoal que estava, Cristiano, que trabalhou com a gente quando ele era agente de proteção, ele sabe o que é o trabalho espinhoso de trabalhar com criança e adolescente. Porque quando você vai começar a trabalhar, você percebe que a criança, na grande maioria, não são todas, mas o adolescente, na grande maioria é uma vítima da sociedade. E aí querem vitimizar. Algumas da sociedade é vítima da criança, exatamente. Então assim, como eu falei, né? Quando a gente não generaliza, porque toda generalização é burra, né? Mas essa é uma generalização, né? Com certeza. Entendeu? Então assim, a gente fica assim, como você perguntou, a gente é remunerado, tem uma carga horária de 40 horas, que
que é regido pela lei municipal do município. No caso, quem arca com essa despesa, né, da remuneração dos conselheiros tutelares, né, que eu também aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para os conselheiros Alexandre, Marlice, Simone e Jusilene, que é quem compõe juntamente comigo o colegiado hoje do Conselho Tutelar, e mandar um abraço para esse pessoal. Então, assim, é uma coisa que é fundamentada na lei. Tudo aquilo que a gente faz tem que estar preconizado tanto no Estatuto da Criança como na Constituição Federal. Ou seja, qualquer coisa que você faça por bem próprio ou alguma coisa que seja contra a lei, você vai ser penalizado também, né? Que seria uma infração administrativa. Entendi. Tony, a gente brincou, entre aspas, sobre a questão. Algumas vezes a criança faz a sociedade vítima e, na maioria das vezes, ela é vítima da sociedade. Nesse sentido aí, eu queria entender como você, como um cara que labuta nisso até antes do Conselho Tutelar, a sociedade ela fica muito em débito com a responsabilidade dela em relação a essas crianças. A sociedade que eu falo, e não falo o povo não, eu falo a sociedade e o Estado, a sociedade enquanto instituição, enquanto Estado que tem obrigações para com as pessoas. Como está preconizado no próprio Estatuto da Criança, né, que a gente pega sempre o Estatuto como referência, todo mundo, né, em si, quando eu falo todo mundo no sentido de primeira família, né, ela tem essa responsabilização com a criança, o Estado também tem essa responsabilização. Então quando a gente vai para o que está escrito, é lindo. Mas quando você vai para a prática, no corpo a corpo, no dia a dia, a gente percebe que não é muito bem assim. Né? Você tem o quê? Por exemplo, a família hoje, né, ela passa a responsabilidade, na maioria das vezes, para a escola educar. Né? E aí aquela questão, a escola ela tem a função de educar, não digo de educar, mas de moldar esse ser, esse indivíduo, que ele já traz um bojo de casa. Claro. Né? Mas só que o que acontece? Hoje em dia, a gente percebe, na grande maioria dos atendimentos, que a família ela não sabe lidar com a transformação social. E aí joga para cima de quem? Da escola. Do Estado, da escola. Então o que acontece? O Estado já tem sua flagelação, já tem a sua mutilação, né, da responsabilização. E aí, na grande maioria das vezes, a gente vê, por exemplo, uma discussão, né, sobre essa questão que a gente viu que o rapaz falou aí do abuso, da exploração, né? E a gente vê assim, que se a gente for olhar teoricamente, é maravilhoso. Para você ter uma ideia, o Estatuto da Criança, ele é uma lei que ela é referência no mundo. Uma referência na escrita. Mas quando parte para a prática, é diferente. Hoje é uma referência negativa. A gente tem hoje a felicidade, assim, eu não sou partidário, não sou amigo, né? Mas a gente hoje, querendo ou não, a gente tem uma rede de atendimento na cidade que funciona, entendeu? A gente tem um secretário, que é Alfredo Menezes, que é um cara que sempre manda bem, tem a Ludmila Ficina, que sempre né? Tem algumas coisas que ninguém é perfeito, né? A gente não pode dizer que ninguém é 100%, mas assim, no que pode se ajudar, no que pode se fazer, se faz, né? Então assim, a gente percebe que sempre há algumas ausências, né? E que a gente, como Conselho Tutelar, eu sempre digo lá no Conselho o seguinte: se a gente tivesse uma família que fosse sólida, se a gente tivesse um Estado que fosse sólido, talvez o Conselho Tutelar não existisse. Porque a lacuna que entra do Conselho Tutelar, para que o direito da criança e do adolescente, ele seja exercido de uma forma integral. É a questão da proteção integral, né? E hoje a gente percebe assim, que as discussões são muitas, né? A gente vê que a gente teve um avanço, né, em algumas coisas no município. Agora sim, a gente sempre sabe que os problemas aumentam, né? A gente tem hoje, por exemplo, uma população aqui estimada nos dados oficiais de 160 e poucos mil habitantes, certo? Mas a gente sabe que no todo não é só isso. Tem mais. Tem muito mais, entendeu? Então, por exemplo, pela recomendação do CONANDA, que é o Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente, para cada uma cidade com 100 mil habitantes, caberia mais de um conselho tutelar. É uma recomendação, porque ele não é um órgão determinante, ele é um órgão que recomenda a prefeitura, recomenda aos municípios que se forme o conselho tutelar. Hoje o conselho tutelar ele tem uma lei federal que diz que cada município tem que ter no mínimo um conselho tutelar. Entendeu? Aqui no caso já caberíamos 2. Hoje nós temos um, né, para atender essa gama de... Imagine você,
a gama de Alagoinhas, de 200 mil habitantes, e assim, no mínimo, para 5 conselheiros atender. 5 conselheiros. É complicado. 40, cada um para 40 mil 40 pessoas. é barra. É muita gente. Entendeu? Então, assim, hoje a gente já tem um projeto de lei que foi aprovado na Câmara Municipal para que o ano que vem, né, que é o ano de eleição do Conselho Tutelar Nacional, que o ano que vem já vai ter eleição aqui em Alagoas para 2 conselhos tutelares. Ou seja, aí quem decide como é que vai ser dividida a cidade, se é zona rural, zona urbana, se é ali, essa divisão que vai fazer o CMDCA. Né, que ele vai propor, no caso dados do Conselho Tutelar, para ver como é que vai ser feita essa divisão. Quer dizer, se espera, né, que em 2020 a gente já tenha um atendimento melhor, né, porque é complicado, né, você, como você falou, eu nunca nem pensado, analisado dessa forma, que para cada conselheiro é 40 mil habitantes. 40 mil pessoas. Então, assim a gente fala só de um, né, que às vezes a família tem 10, uma família com 10 filhos, com 12 filhos. Imagine. Tony, hoje em dia, no nosso tempo, a sociedade ainda era mais machista do que é hoje, então a gente tinha muito a situação das donas de casa, das mães de família, aquelas mulheres que sacrificavam seus interesses profissionais e etc. para ficar em casa tomando conta de filho, não é isso mesmo? Sim. E hoje em dia, até pela questão econômica, já não é possível tanto fazer essa opção de se ficar em casa e sacrificar uma mão de obra possível, não é isso mesmo? Sim. Então, como é para você que fica essa situação do pai que trabalha, a mãe que trabalha e a criança que fica ali meio solta? É uma coisa que a gente sempre se preocupa, né? E é uma coisa muito pertinente você perguntar, porque assim, a gente não se preocupa com a quantidade de tempo, número de horas, e sim com a qualidade de horas que você passa com seu filho. Né? A gente sempre quando vai para palestra, porque a gente faz palestra em escolas, em comunidades, em associações, e a gente sempre bota esse ponto como para puxar a família para perto e diz assim, quantas vezes você falou para seu filho que ama ele? Porque é um diferencial. São simples coisas que podem mudar a vida de alguém, entendeu? E a gente percebe isso o seguinte, as famílias hoje, como você falou, precisam desse trabalho, é que a gente também não está condenando ninguém, quem tem que trabalhar, mas assim, o que a gente disse é que essa qualidade de tempo que se passa com o filho seja uma qualidade que mude a vida da pessoa, né? Ou seja, seja dito coisas, por exemplo, porque hoje a gente vê uma sociedade que é educada pela televisão, é educada pelo WhatsApp, pelo Facebook, né? Então, você vê que são crianças e adolescentes que não querem mais pensar, né? Tanto é que a gente está vendo as conotações aí, que não querem mais pensar. Toda informação que chega, ela não é passada, né, a limpo aquilo que está acontecendo. Então assim, a gente diz assim, fala sobre essa questão da qualidade de tempo, né? Eu mesmo trabalho o dia todo, minha esposa trabalha, mas assim, o tempo que a gente passa, eu tenho uma filha de 11 anos, né? O tempo que a gente passa com ela é tentando passar para ela valores. E hoje o grande problema é isso, a gente não encontra mais uma sociedade que tem valores, né? Os valores são deturpados, né? As informações que chegam muitas vezes, infelizmente, de uma forma equivocada. Então aí é que entra a questão do trabalho do Conselho Tutelar, né? Que é já a questão da fragilização do ambiente familiar. Se a gente perceber e fazer um estudo mais apurado disso, 80% dos casos que chegam ao Conselho Tutelar é um problema de desestrutura familiar. Entendeu? É o grande problema. E aí você vai perceber, a mãe chega e diz assim, olha, eu não consigo mais lidar com essa situação. E aí quando você vai ver, você está lá conversando com um adolescente, com a criança, e você vai perceber que não é bem por aí, ele não é o problemático. A família. É a família. Nesse sentido, tem hora que o conselho tem que tutelar adulto mesmo? Sim. Acaba virando psicólogo. Psicólogo, exato. Porque de adulto. Quando a gente percebe assim, porque, como eu falei anteriormente, a nossa função como conselheiro é zelar pelo direito da criança, certo? A gente percebe a desestrutura do pai, psicológica do pai, psicológica da mãe, da avó. Então a gente encaminha, a gente tem esse pré-requisito também, é uma atribuição do conselho encaminhar pais e responsáveis por um acompanhamento, entendeu? Porque a gente não tem esse poder decisório, a gente não é juiz, né? E também não é psicólogo. A gente percebe, né? Porque na prática do atendimento você percebe a fragilização de uma parte, a fragilização até a questão da alienação parental, que o pai fica jogando com vai identificando os padrões. Vai identificando pela fala da criança, pela fala da... e aí a gente pede sempre, né, na grande maioria das vezes, quando existe já algum direito violado da criança ou do adolescente, a gente caminha para que ele seja acompanhado pelo assistente social,
pelo psicólogo, para que o quê? Para que aquela situação que já está naquele nível possa ser de uma melhor forma analisada. Porque a gente tem um olhar não técnico, né? Que a gente não é técnico nenhum, a gente não pode... Tem pessoas lá que trabalham lá que são assistentes sociais, fizeram serviço social, mas lá ela não é assistente social, ela é conselheira tutelar. Então é um outro olhar, entendeu? Da mesma forma que teve já conselheiros que passaram lá, que se formaram em psicologia, mas eles naquele momento eles não podem analisar. Porque na verdade assim, a atribuição do conselho tutelar ela tem um limite. Você não pode tecnicamente decidir uma coisa que você não tem habilidade para tal. Então assim, a gente tem esse pré-requisito, né, nas atribuições no artigo 136 do ECA, de encaminhar, né, no caso, por exemplo, às vezes acontece um pai que é alcoólatra, né, alcoolista, né, que é o termo novo que é usado, a gente caminha o psicólogo. Então a gente tem, na verdade, essa responsabilização também com a família, né? Então a gente pensa, na verdade, quando eu sempre digo assim às pessoas, né, algumas pessoas assim, porque dizem assim, o conselho não faz nada, né? Eu fui lá no conselho, já liguei e tal. Só que assim, a demanda, como a gente já falou, é muito grande para a quantidade de pessoas. Então assim, a gente, por exemplo, eu tô aqui hoje, né, porque tive que sair mais cedo, falei com um colega, eu tô indo ali que eu vou dar uma entrevista, mas sair daqui eu vou ter que passar por lá para saber se alguém está me procurando, porque assim, a demanda, as pessoas... Na primeira vez mesmo que a gente marcou, teve um problema foi, lá entre Rios. Entre Rios foi, exatamente. Né? Então assim, é uma coisa assim que a gente, eu sempre digo assim, eu quero conhecer o que é problema social, passa um dia no conselho. O Leandro Brandão, ele pergunta se um menor de idade deficiente, ele tem privilégios. Na verdade, pela própria lei, né, ele tem privilégios. Privilégios no sentido assim, de atendimento, né? E na verdade, o que a gente procura é priorizar, né, a linha da lei integral, né? Ou seja, por exemplo, se algum adolescente, alguma criança que é deficiente, ele tem o seu direito violado e a família vê dessa forma, pode procurar o conselho. E o conselho vai brigar. Entendeu? Brigar no sentido do quê? Porque a gente tem um poder de requisitar o serviço público, não é solicitar. Existe, por exemplo, a gente manda uma solicitação inicial, que é para não dizer que o cara tá requisitando logo, então o bicho tá pegando. Mas assim, não sendo atendido na primeira requisita. Então requisita, não tendo uma resposta positiva. Então é um órgão que tem uma certa autonomia. Tem. Nós, inclusive, né, a gente ia falar sobre isso, mas a autonomia do conselho, para você ter uma ideia do grau de importância do conselho tutelar, é que o que a gente decide só pode ser revisto pelo juiz. Ou seja, por quê? Porque a gente está diretamente na questão da vulnerabilidade social. Ou seja, a gente está vendo o problema. Então assim, o Ministério Público não tem sua autoridade, tem seu nível de autoridade, a Defensoria tem seu nível de autoridade, só que assim, quem trabalha diretamente com a violação de direito, esse agente que chega primeiro, todo mundo procura o conselho. Saúde, educação, SEMAS, então, viu que o direito está violado, chama o conselho. A escola está lá, imagine, uma gama como a Lagoense, com várias escolas públicas, estaduais, particulares, tudo tem que ser conselho tutelar. Nesse sentido, desculpa cortar. Não, fique à vontade. Sua a gente está aqui para... Mas uma mudança de governo, das pessoas que ocupam as pastas, das secretarias, isso interfere, pode acabar interferindo, não digo no trabalho, porque a gente falou da autonomia, mas na eficiência, no final das contas, fazer as coisas demorarem mais. E nesse sentido, as mudanças políticas que a gente tem que estar preparado para enfrentar daqui por diante. Você acha que isso para você vai tornar muito mais difícil o trabalho dos conselhos por aí? Olhe bem, pelos discursos que a gente ouve, a gente fica um pouco receoso, entendeu? Pelos discursos que a gente tem ouvido, eu mesmo não quero acreditar em algumas coisas que eu ouço. Mesmo se ouvindo, mesmo se vendo reportagem, se vendo, né? Mas assim, eu acredito, né, que é uma dificuldade, porque assim, cada governante, cada pessoa que está na frente da base do governo, né, ele tem a sua forma de administrar e tem sua visão das suas priorizações. E assim, o nosso receio é esse, que essa questão do conselho tutelar, porque, como nós falamos, nós não estamos pautados no desejo do gestor. Nós estamos pautados na lei. Tem que existir o conselho tutelar. Inclusive a lei diz, o estatuto diz assim, o conselho tutelar é um órgão autônomo,
não jurisdicional, que ele não tem autoridade de juiz, né? E permanente. O que é um órgão permanente? É um órgão que vai sempre existir. Só vai deixar de existir quando? Quando os problemas sociais acabarem. Quando é que os problemas sociais acabar? Nunca. Tá entendendo? Mas assim, a gente, assim, falando da conotação política, a gente teme um pouquinho pelos discursos. Acredito eu que como se tem se transformado muito discurso na caminhada aí desse pleito eleitoral, que alguns discursos têm sido mais amenizados, né, pela conquista de eleitores, né? A gente fica a turma dando aquela ajoelhada. Ajoelhada, né? tem que ser dessa forma, né? Mas a gente teme um pouquinho, né, a questão dos discursos, né, da questão, por exemplo, um presidenciável falou que o Estatuto da Criança é uma lei que tem que ser rasgado e jogado no lixo, né? Eu vejo assim, pô, se você entende o que é sociedade, se você vê o que é sociedade e você fala uma coisa dessa, é porque você não sabe realmente o que é vulnerabilidade, né? Você não sabe realmente, né? Então assim, eu sempre digo assim às pessoas, olha, eu não tenho preferência política, né? Eu não tenho partido político, não digo preferência política, eu não tenho partido político, mas o que eu penso quando eu vou depositar um voto, eu não penso em mim, eu penso em minhas filhas. Entendeu? Eu não penso só em mim, eu penso na comunidade que eu mesmo, por exemplo, você votou, você sabe que seu voto vai ser perdido, não importa. O que me importa é que minha consciência está tranquila. Quem vai ganhar, vamos ver. E eu estava até comentando hoje pela manhã, rapaz, cabe a gente a fazer a nossa parte e torcer para que dê certo. Entendeu? Seja quem fosse, se for o Haddad, se for o Bolsonaro, mas a gente tem um pouquinho pelos discursos, né? Dos dois lados, né? Tem falácias dos dois lados. Né? Então vamos aguardar para ver aí essa configuração, como é que fica aí. A gente falou agora na questão aí do Bolsonaro, seu amigo aqui, o Cristiano, é Bolsonaro convicto, certo? E inclusive tá chateado com o Radiovaldo, teve aqui criticando o pessoal, mas assim, o Bolsonaro ele bate nessa questão da maioridade penal, sim, certo? Você, como é que você é um cara que trabalha na defesa do menor, do interesse do menor, e como é que você vê essa questão aí, essa polêmica da maioridade penal? Olha bem, é um tema muito polêmico. Espinhoso, né? Espinhoso. Trouxe você aqui para te jogar na fogueira. Não, mas tranquilo, eu já esperava, tanto é que eu trouxe um calabouço aqui de informações, mas vou falar... Não, mas não dossiê sobre não. Fique em paz que eu não vou tornar público nada contra você, não. Nos tempos de fora... Não, fique tranquilo. O que acontece no Santíssimo fica no Santíssimo. Fica no Santíssimo, então deixa lá quieto mesmo. Tudo quietinho, né? Tudo quietinho para não ter problema com ninguém, para não ter nenhum... Exatamente. Então vamos lá. Tá casado, Tô casado. Há quanto tempo? Eu tenho casado tem 11 anos. Então não vamos mexer com isso. Vamos deixar você. Mas vamos lá, vamos falar sobre maioridade penal. Ó, é assim, existe melhor falar de maioridade penal. É menos espinhoso. É menos espinhoso do que falar de passado. Então assim, esse tema de maioridade penal é um tema que está voltando à tona novamente. Já se o ano passado foi muito discutido, foi levado para o Congresso não aprovou, ou criar algumas ressalvas, e como é uma questão que vai mexer com a sociedade, né? Que mexe com o brio, porque a gente entende o seguinte, ninguém aqui está defendendo a infração, né? O próprio Conselho Tutelar nem trabalha diretamente com o infrator, porque o infrator é uma questão de justiça, não é uma questão de Conselho Tutelar. A gente tenta que esse adolescente não se torne infrator, porque se tornando infrator, então a nossa responsabilidade ela acaba, entre aspas, porque a responsabilização da justiça e do Ministério Público. Se a gente perceber que está tendo direito violado desse infrator, aí sim, já é outro nível de situação. Então assim, quando se fala em maioridade penal, a gente tem que pensar no seguinte, já existe uma lei que penaliza o adolescente. Talvez essa lei não seja cumprida à risca, talvez essa lei que é o próprio estatuto, que ele fala sobre a questão do direito, mas ele fala também do dever, né? Então, quando o Bolsonaro ele traz a discussão, né, da questão da redução da maioridade penal, eu particularmente, quando exercício, você é contra ou a favor? Eu sou contra pelo sistema que a gente tem no Brasil hoje. Não é pela redução. Eu sou contra o sistema de como esse adolescente é visto na sociedade. Tá entendendo? Então assim, o que é que acontece? Vai mexer, né, vai ver como é que vai ficar a situação. Eu me preocupo, como eu falei, a gente se preocupa pelos discursos enfáticos. Não tem que ser dessa forma, porque se não for assim não vai dar certo. Então assim, a gente
Tem dados, e eu até aconselho, né, as pessoas, né, como é um tema polêmico, os favores e o contrário, eu entendo assim, que há uma necessidade de uma execução mais direta da lei, que a lei ela seja realmente cumprida, né? Mas assim, particularmente eu sou contra. Por que, Tony, você é contra? Porque a gente que vive diretamente com o problema, ou seja, tá vivendo com aquele problema, a gente percebe que não é aquela infração, existe uma história. Aí você vai dizer assim, né, como tem uns defeitos, mas porque você não teve alguém que morreu, foi estuprado, tal, que é só aquela questão. E quando a gente analisa da visão da pessoa que é vitimada, a gente tem que também entender, né, os discursos. Eu sempre digo assim, quando eu tenho aqui a gente vai para algumas palestras, né, que a gente está vendo o público face a face e que a gente fala que é contra, aí o pessoal assim, não dá, e a gente tenta contornar a situação, porque assim, não é a gente, né, que faz a legislação, né? Quando trouxe o ano passado, né, a questão da maioridade penal, né, que alguns deputados queriam reduzir, né, a gente acha o seguinte, que é viável uma reavaliação. Ou seja, o que é que precisa ser reavaliado, né? Não é só você penalizar. O que você oferece para você não penalizar? Então, você acha que hoje a criança, ou melhor, o adolescente, ele tem uma maturidade maior do que há 20, 30 anos atrás? Rapaz, eu acredito que não, viu? A mesma coisa. A mesma coisa, eu digo mais, eu sou mais até pela essa figura da ausência familiar. Ele passa a ser uma bola de neve, um joguete da sociedade, sabe? Porque assim, quando você percebe, por exemplo, uma população de baixa renda, né? E hoje a gente percebe o seguinte, que o número de crianças e adolescentes que entram no tráfico de droga na cidade é muito grande. São coisas assim que a gente nem imagina, né? Então assim, quando a gente olha essa questão, é como eu estava falando, o que a gente oferece para evitar isso, entendeu? Porque assim, a gente coloca, infelizmente, a gente tem que falar um pouco sobre a questão da educação, né? O ambiente escolar, será que é aprazível para esse adolescente estar na escola? Entendeu? Então é um processo muito discursivo. A gente poderia até marcar um momento com prós e contras aqui, né? Porque é uma questão muito interessante, né, de se trazer, né, de se ver. Se tiver de sair na mão, sai tranquilo. Mas assim, é um tema interessante, né? Essa questão da redução da maioridade penal. É um tema com certeza vai ser colocado à tona se o Bolsonaro vier a ganhar, vai ser colocado em pauta novamente, porque ele é bem enfático nas suas posições, mas vamos aguardar para ver aí. Juliana Karen está assistindo a gente, um abraço. O Cristiano está aqui dizendo que é a favor da redução, visto que cada dia que passa o crime está recrutando esses menores para fugir do rigor da lei, e cada dia mais os menores cometem crimes de alto nível de crueldade por se acharem fora dos rigores, dos limites da lei. Eu vou partir para outro tema aqui. Alguém aqui falou no começo da entrevista que você é um cara que atuou bastante no combate ao abuso infantil. Você acha que esse problema do abuso, Tony, ele foi subestimado pela nossa sociedade? Olha bem, quando a gente tem informação, as coisas se abrem, né? Hoje a gente teve um progresso muito grande nessa linha do abuso, da exploração sexual infantil e adolescente, quando foi criado o programa Sentinela, que era um programa que trabalhava diretamente com essa questão da violência sexual em si. Hoje em dia, a rede de assistência social tem o CREAS, tem o CRAS, que ele trabalha também nessa linha, né? E a gente realmente subestimou, porque a questão, o grande problema da legislação, né, criminal, social do Brasil é justamente que se tem a lei, mas não se cumpre. Então esse é o grande problema. Então foi subestimado por quê? Porque o silêncio, ele, na grande maioria das vezes, ele se enraizou em algumas questões. Hoje em dia, né, com a mídia televisiva, informações, tem o Disque 100, tem o anonimato de informação que é mantido de sigilo, né, isso proliferou, né, a questão de denúncias, e a gente vê que hoje existe uma preocupação muito grande, né, dos órgãos públicos, né, principalmente do governo federal, com essa questão do Disque 100, né? A gente vê nas campanhas educativas, na época do Carnaval, na época de Ano Novo, né, Natal, São João, que são datas que
e de festivas, né? Então a gente vê que realmente hoje em dia esse acesso à informação, esse acesso à própria denúncia, né, de se fazer a denúncia está bem melhor. Né? Outra coisa que eu vinha pensando aqui no caminho. Você falou que tem psicólogo, mas ali dentro ele não é psicólogo, tem assistente social, mas ali dentro ele não é assistente social. Mas como é que vocês fazem para vencer essa questão do silêncio, da vergonha? Porque às vezes é difícil para a pessoa falar sobre uma questão de violência doméstica, de abuso, até de droga, de outras situações. Como é que vocês fazem tem treinamento? Como é a questão disso? Olha bem, a gente sempre diz o seguinte, que toda ferida mexida, ela precisa de um remédio mais efetivo, né? E a gente, por exemplo, a gente não quando eu falei assim, a questão de não ser, às vezes, o que é dentro do Conselho Tutelar, é porque a gente trabalha, como eu falei também, da rede de atendimento. A gente tem hoje o CRES, né? Que é o Centro de Referência Especializado em Ciência Social. Esse CRES, ele funciona como? Quando o direito da criança ou adolescente, ele é violado, questão de violência física, sexual, qualquer tipo de violação de direito, alienação parental, abandono, violência psicológica, abandono, a gente não tem o psicólogo e assistente social dentro do conselho. Mas o conselho, ele requisita desse órgão, que é o CRES, que é o parceiro do conselho. Se não fosse o CRES, misericórdia, não sei o que seria da gente. Né? A equipe muito competente do CRES, né? O pessoal, queria mandar um abraço, tanto ao pessoal do CRES como ao pessoal dos CRAs, né? Que é o Centro de Referência de Assistência Social, que ele é uma questão ainda antes do direito de ser violado. A família está com um problema ali, a gente manda para o CRAS, a família já tem um violão direito, aí é o CRES. Então assim, a gente encaminha para esses órgãos, que é os órgãos que são de proteção. A gente tem parceria com a doutora Jandira, que é psicóloga, né, que a gente também manda alguns encaminhamentos para lá. Temos a parceria também com a faculdade Unirb, né, que também tem um núcleo de psicologia também que atende, o Santíssimo também, né. Então assim, a gente não está sozinho nessa onda. Né? Porque sozinho a gente não aguentaria não, né? Entendeu? Porque o negócio realmente pega. Então assim, e às vezes eu sempre digo assim também ao pessoal, a gente precisa também, o cuidador precisa ser cuidado. Né? Porque se você não cuidado, você pira. Entendeu? Já pensou que é você passar 9 anos, 7 anos e meio agora, né? 7 anos e 10 meses agora, no conselho tutelar sem uma terapia, sem alguém que lhe ouça também. Só vendo tudo aquilo ali e absorvendo. Né? Então é meio complicado. Então a gente tem felizmente a gente tem essa mobilidade dessa rede de atendimento. O Cristiano está dizendo aqui que testemunhou várias vezes acusações de abuso por parte de pais que, analisando a veracidade dos fatos, chegou à conclusão que a mãe tinha mandado a criança mentir para ajudar na separação. Chega muito isso, criança que está envolvida ali na treta dos pais. Infelizmente, Raine, infelizmente, eu digo isso com pesar, né? A gente tem muitos problemas dessa forma. Muitos problemas, entendeu? A gente ainda não tem uma sociedade esclarecida. Então, assim, o que é que acontece? O cara quando fala o pai ou a mãe, pega a situação de desavença deles dois e coloca a criança no meio, né? Então como o próprio Cristiano falou, a gente trabalha com muito cuidado, muito zelo, para não criminalizar alguém que não é criminoso. Que não tem nada a ver, né? A gente, não é que a gente tenha porque eu sempre digo assim ao pessoal, rapaz, a gente tem que trabalhar na linha do extremismo. A gente não pode trabalhar na linha de dizer assim, isso pode, isso não pode, não. Sempre a gente acha que aconteceu. A gente não está para contestar assim, aconteceu, não aconteceu, vamos ver com a criança, não. Primeira coisa que a gente analisa é a seguinte, é encaminhar. Você, como eu falei anteriormente, como você não tem aquela habilidade técnica de perceber se há ou não o fato, você encaminha. Encaminhando, você fica mais, porque assim, se você pega um caso, por exemplo, qual a prática do conselho? Vamos lá. O cara chega lá com a questão de violência psicológica, violência física. O menino chega lá marcado e chega com... A atribuição do conselho é o quê? Garantir o direito da criança. Chegou lá marcado, o que foi que aconteceu? Não, meu pai me bateu, minha mãe me bateu. Vamos lá. A mãe, geralmente, né, alguém vai fazer a denúncia, né, nessa questão da violação. Chega lá, qual é a nossa preocupação? Primeiro é falar com a criança. E na fala da criança, você já desmistifica muita coisa.
né? E aí a gente, as táticas, né, de atendimento pelo tempo. Não, mas isso aqui mesmo foi, como você falou, foi mamãe que mandou você falar? Foi. E aí você começa a perceber, e aí a gente caminha para o psicólogo, que aí já é um caso de alienação parental, e aí é um caso que você pode estar criminalizando alguém que não é criminoso, e é complicado. Então a gente tem que ter muito cuidado, muito zelo, porque sempre a gente ouve as duas partes. Não é porque alguém chega e diz, vai acontecer isso lá, e pronto, não vamos mandar para cadeia, não é por aí. A gente não é órgão nem decisório. Quem decide é o juiz, quem decide é a juíza, quem decide é a instância judicial. A gente faz o quê? O que compete ao conselho. Não é subjugar, né? A gente não pode ser muito nem paternalista, né? Os homens, nem maternalista as meninas, né? Que são 4 lá, 3 meninas e 2 rapazes trabalham lá. Então a gente fica sempre tentando se centrar no fato da criança. Mas muitas vezes a criança ela é levada até a dar uma informação equivocada. É um número ímpar de conselheiros, tem muita votação lá entre vocês? Olha, justamente é um número ímpar, justamente para ter um centro, né? Porque assim, quando a gente fala em foto, a gente sempre relata lá estudo de casos. São casos que a gente tem a vivência no conselho e que precisa de uma decisão mais séria. O que você acha? Tira ou não tira? Na questão, né? Da alienação parental, a gente percebe, e a gente leva sempre para discussão alguns casos. Não tem nem muito tempo para a gente estar discutindo casos, mas assim, casos que são mais gritantes, a gente vai, senta direitinho, no intervalo de um horário para o outro, a gente vai e discute. Então assim, é por isso que às vezes o número é ímpar, justamente para ter essa questão da maioria, né? E a maioria vencendo, se acata o que a maioria decidir. Eu vou mandar aqui uns recadinhos, Tony. O seguinte, exatamente, eu vou começar falando aqui de Agrodog, tudo pro seu animal, tá certo? Para você que precisa de medicamentos, rações, farelo, milho, produto para piscina. Agrodog fica na rua Conselheiro Dantas, número 170, após a Praça Kennedy. O telefone é o 31 83 05 19. Atenção, o Agrodog ela cobre qualquer preço da cidade nas marcas de ração Gypsy, Golden, Fino Trato e Magnus, tá certo? Então repetindo, 31 83 05 19, Agrodog. Vou mandar um abraço também aqui para Juliette, para o Ricardo, Boteco do Acarajé. Não perca a oportunidade, certo? De segunda a sábado, das 17 às 22 horas, a melhor acarajé e o melhor atendimento da cidade, na rua Barão de Cotegipe, no cruzamento ali do Jovem Posto, no início da Santa Terezinha. Juliette e o Ricardo já agradecem pela sua visita, desde já. O melhor acarajé e também o melhor abará da cidade. Quero falar também do Planeta Pet. Não deixe seu melhor amigo em qualquer lugar. Vá para Planeta Pet, onde você encontra tudo o que o seu animal de estimação precisa. Atendimento clínico para cães e gatos, além de contar com serviço de pet shop e centro cirúrgico. Fica na rua Luiz Viana, número 141, próximo ao Colégio Star. Telefone é o 3181 4272, 3181 4272, Clínica Veterinária Planeta Pet. Mandar um abraço também para o Moisés Aguiar, do Espaço Psi, para você que sofre com transtorno de ansiedade, fobia, toque, pânico, depressão, déficit de atenção, hiperatividade, declínio cognitivo associado à idade, transtorno de aprendizagem e outros conflitos. Passe no Espaço Psi, consulte com Moisés Aguiar. Fica na rua Rodrigues Lima, Edifício Vitória, sala 204, antigo prédio da Cacau Show. Telefone é 3181-1322 ou 9995-2739, 9995-2739, o WhatsApp aí do Moisés lá do Espaço Psi. Vou falar aqui também, do melhor e maior hambúrguer artesanal de Alagoinhas, no Rafas, tamanho é documento e sabor também. Rafas Burger, fica na 9ª Travessa Severino Vieira, Rua da Esquina do Pão. O delivery é o 9867-5906 ou pelo site www.rafasburger.com.br. Vou mandar um abraço também pro meu amigo Guga, do Braseiro. Primeiro vou mandar um abraço aqui pro Cristiano, da Sanseu Fitness. Quer cuidar da saúde e manter um corpo sarado? Só lá na Sanseu. Fica lá onde você encontra profissionais gabaritados para te orientar. Passe e escolha a modalidade, faça uma aula experimental
Informações pelo telefone 3033 0525. Fica na rua Severino Vieira, número 1393. Eu falei Sanseu Fitness. Lembrando que dia 27 agora é o Halloween da Sanseu Fitness. Então, você aí que não comprou seu ingresso, que não garantiu a sua ida, garanta, porque você não vai se arrepender. A melhor festa da cidade, Halloween da Sanseu Fitness, dia 27/10. Acho que não, dia 31, foi adiado pro dia 31. Então, Braseiro Pizzaria e Burger, pioneira em pizza gigante, pizza gigantesca em Alagoinhas. Na compra de 2 pizzas, a entrega sai grátis. Telefone é o 98342 4773. 98342 4773. Fica na Avenida Rio Branco, Alagoinhas Velha, Praça do Campo Belo. Quero mandar também um abraço, por último, porém não menos importante, para o Moacir da Reality Lan House. Sua imaginação realizada. Lá você encontra artigos e serviços relacionados à informática, internet, eletrônico, digitação, impressão, loja de conveniência e também tabacaria. Fica na rua 7 de setembro, número 79, e funciona de domingo a domingo, das 8 às 22. Telefone para contato 9971-7669, delivery 9967-7851. Reality Lan House e Conveniência, sua imaginação realizada. Você que quiser anunciar aqui no programa inteira, 991276199. Você fala diretamente comigo e anuncia aqui. Você vê que a gente tá com essa dificuldadezinha aqui de anunciante. Meu Deus, será que o programa caiu? Não tenho certeza. Permanecer, blá blá blá, não dá pra saber. Vamos continuar aqui. Tony, eu tenho uma última. A gente tá chegando aqui nos anais do programa. Eu tenho uma última perguntinha pra você, que é a seguinte: a gente brincou no começo sobre a questão da criança que é vítima da sociedade e a outra que a sociedade é vítima dela. Criança. Tem criança má, velho? Na verdade, assim, quando a gente fala, né, da criança má, né, a gente chega, tem alguns casos que a gente chega e fica preocupado, né, lá no conselho, e a gente, assim, a gente permear, dizer assim, sem fato, dizer que sim, né, é um pouco arriscado, mas assim, existem questões de índole, né, existem questões de construções, né, até que essa criança já recebe anteriormente, né, agora não deixa de ter, né? Porque a própria natureza humana, ela já é má, né? Mas dá pra perceber, você é um cara que já tem tanto tempo. Dá pra perceber. Dá pra perceber. Já perceber um desequilíbrio psicológico, dá pra perceber, né? A gente sempre diz assim pros pais, né? E as mães que procuram conselho. Como é que você faz pra dizer pro pai, cuidado aí que essa criança... Olha, eu não digo, evito dizer, essa né? criança é meio Richthofen. Eu mando pro psicólogo, o psicólogo é que se resolva lá, né? Porque na verdade assim, a gente... como a gente falou, existem várias situações, né? A gente sabe que o ser humano é uma gama de possibilidades. E a gente, para não dar esse veredito definitivo, a gente deixa para que algum técnico, né? Agora a gente vê situações assim que a gente fica assustado. Não teve nenhum que você caminhou para um padre, não, um pastor, para ver se... Como o Estado é laico, isso aí fica meio complicado, você né? Não pode... Mas se desse, a gente mudava para... Na verdade, a gente tem algumas parcerias, né? Que a gente tem e a gente oferece, né, possibilidades, mas assim, nunca direcionando integralmente, entendeu? Porque tem algumas situações assim que você vê que o negócio já foge do ramo da carnalidade, já tá na questão mesmo que você falou do exorcismo, né, mas assim, a gente sempre geralmente manda pro psicólogo, né, porque, ou dependendo da situação, até diretamente pro psiquiatra. Se a gente percebe que aquela situação já não é mais uma situação que pode se controlar, que é uma questão de doença mesmo, que a gente não pode dizer se é ou não é. Quem vai dizer é o técnico lá. Uhum. Né? Às vezes a gente caminha pro psicólogo, o psicólogo já manda para essa questão de automutilação, né? Que a gente tem muito essa onda, né? A criança se corta, né? Geralmente acontece na adolescência de se cortar para né? Algumas autoafirmações, né? Teve aquela questão do lance da baleia azul, que teve muitos casos aqui na cidade, muitos casos, entendeu? E a gente vê que é uma questão que já foge da questão psicológica. Né, já foge da questão da psicologia. E aí a gente encaminha, tem a parceria com o Parque Floresta também, né, com a Secretaria de Saúde, que sempre dá essa priorização lá para os atendimentos.
A gente como brincou aqui também no começo, você foi meu professor. Foi dessa experiência aí que você concluiu que estava pronto para trabalhar com jovens problemáticos, menores infratores, essas coisas, não? Olha, quando a gente é educador e a gente vê hoje eu vejo hoje a nossa geração, aquela geração de vocês era uma maravilha pro que a gente vê hoje, né? Para os retratos que a gente vê do desrespeito, né? Do adolescente, da criança para com o professor. Aquela geração ali, ela foi uma geração ímpar, né? Eu sempre digo assim que o que me causou essa paixão para trabalhar com a causa da criança foi entender que a gente pode ajudar alguém, entendeu? Porque assim, a gente não tem, jamais vai ter, impossível ter 100% de perfeição no atendimento, né? A gente não depende do atendimento do conselho sozinho. Mas você percebe o seguinte, que quando você pode interferir na vida de alguém positivamente, isso lhe causa uma paixão, entendeu? Você encontrar, por exemplo, mães na rua, rapaz, aquela conversa, nem a gente não faz nada, né? Tem alguns pais que a gente pensa que a gente é mágico, né? Que é Mr. M e com a varinha de condão chegar na cabeça, olha, a partir de hoje você não vai fazer mais nada. E não é assim, a gente sabe que o indivíduo é uma construção, e também é uma coisa que causa, né, esse afinco da gente trabalhar com a área da criança e do adolescente, que a gente tem. Se a gente cuidar da criança, né, e do adolescente, a gente não é que a gente tem uma sociedade perfeita, mas quando você vislumbra menos problemática, entendeu? Queria falar aqui também, ó, Reminart, a propaganda ideal para o seu negócio, com o preço ideal para o seu bolso. Desenvolvemos sua marca, logo, painel, panfletos e tudo o que você precisa para alavancar sua empresa, certo? O telefone 98682 8144, DDD 71 98 682 8144, WhatsApp aí para vocês entrarem em contato com o Renatão aí da Reminart. Quem está satisfeito com a arte aí do programa inteira é Reminart quem está fazendo aí, e eu fico muitíssimo agradecido. Agora eu vou almoçar comida express, tá certo? Cozinha delivery, comida express, olha que louco, cozinha delivery. Cardápio lá hoje, ó, frango cozido, porco cozido com batata, frango empanado, omelete de frango, bisteca assada, aceita cartão, com entrega fica R$14, pegando no local só R$10. Rua Oscar Rabelo, número 208, lá na Praça Kennedy. Telefone para contato 3033 1007, 3033 1007 ou 988 13 1202, 988 13 1202. Cozinha Delivery aí, certo? Quem tiver no apavoro do rango, que nem eu, é Cozinha Delivery, exatamente bom e barato, cabe no seu bolso e enche sua barriga, e também muito saboroso. Cozinha Delivery. Então, Tony, eu queria te agradecer imensamente por você honrar aqui esse programa. Ó, Renato, você fez uma pergunta aqui da minoridade penal. Vou pedir a você que assista o programa desde o começo, que o Tony já tinha opinado sobre isso, por isso que eu não passei a pergunta, meu querido. Mas, Tony, eu quero te agradecer demais novamente, certo? Dizer para você que sempre que você quiser, não precisa esperar eu convidar não. Quando você quiser vir aqui, você fala, Rainer, quero ir tal dia, quero falar de tal assunto, quero fazer tal denúncia, como é que chama? Trazer assunto profissional, pessoal, o que for, o programa vai estar sempre de portas abertas para você, tá certo? Se ficar muito amigão do programa, aí eu vou contar no ar aquela história. Não conta não. Por enquanto eu vou... Deixa quieto. Isso aí vamos deixar esse detalhe para depois, né? Por enquanto eu vou... vai ter até uma conversa depois aqui. Quer mandar mais um último recado aí antes da gente encerrar? Bem, querido, agradecer essa oportunidade. Não, quem agradece sou eu. Em questão assim de a gente perceber, né, que a gente tem amigos que a gente pode contar, né? A gente, infelizmente, tem uma defasagem muito grande na mídia, né, da cidade. Estava até conversando com um locutor que ele também me convidou para fazer um momento lá, e diz assim que as pessoas não priorizam aquilo que tem que ser priorizado. Ficam nas brigas políticas, nas siglas políticas, e esquecem de priorizar algumas coisas. E aqui eu sei que a gente tem esse espaço, né? Que a gente pode vir, né? Pode falar, dizer aquilo que a gente está sentindo, né? E primeiro eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar sendo conselheiro tutelar, minha família, mandar um abraço para toda a equipe, né? Do conselho, né? Desde a recepcionista,
até a servente, até auxiliar administrativo, porque na verdade nós somos lá, nós não somos uma família perfeita, mas tentamos ser uma família, né? Porque a gente entende o seguinte: se a criança chega ao conselho, a família chega ao conselho, ela é bem recebida desde o primeiro atendimento, então a gente vai ter sucesso lá na frente. E a gente sempre se preocupa com isso, sempre está falando, né, com o pessoal da recepção, o pessoal da guarda municipal, o pessoal que tem um guarda municipal lá, né, com a própria menina que nos ajuda lá, um serviço lá do conselho. Então assim, mandar também um abraço, né, aí, porque assim, eu me considero junto com a equipe do conselho, guerreiros mesmo, né, porque, por exemplo, a gente tem esse afinco, né, e mandar um abraço para Jusilene Barreto, que também tem o mesmo tempo de conselho que eu, né? Ela já está uma militante também, trabalhou em creche. Alexandre, também um militante, já foi conselheiro tutelar, retornou agora. Marlice, né? Que tá, inclusive está até de férias, tá de boa esse tempo, né? E Simone, que é a que está começando agora, né? No caso, no sentido da primeira gestão. E assim, a gente tenta, Rainer, sabe que, como eu falei anteriormente, a gente não é 100%, né? Mas assim, quando a gente tem a gama de ver o outro, né, como cidadão, de ver o outro como pessoa que pode... É maravilhoso quando você encontra um cara que você atendeu lá com 14, com 13 anos, e você vê na rua trabalhando. Não morreu, né? Não morreu. Né? Agora paroca, a gente tem as perdas, né? De meninos que foram atendidos. E um caso, eu falo rapidamente, que marcou muito a minha estadia lá no conselho, que me deu mais até... Podia ser até um fato que ele desestimulasse, mas é um fato que me estimulou. Aí foi um adolescente que eu atendi numa sexta-feira, era uma sexta-feira pela manhã lá, e usuário de substâncias psicoativas, né, e a gente ofereceu tratamento para ele, só que ele já estava naquela questão da dependência meio radical, de não querer saber mais de nada, ele está negando até a própria vida. E aí eu lembro desse atendimento que eu fiz assim, né, a gente se esforça mesmo, vamos lá para conhecer o espaço, ver se você, né. Ele foi lá comigo, disse, não, eu gostei e tal. Mas eu vi uma segunda. Era uma sexta. Eu disse, rapaz, aproveite hoje, que talvez segunda não chegue. Hoje você tem essa oportunidade de ter aqui e segunda não chegar. E aí, infelizmente, quando foi no sábado, madrugada, eu estava em casa e aí a delegacia me ligou, né? Para fazer um reconhecimento de um corpo, imagina. Tá que paróquia, hein? E aí quando chegou, eu digo, aí o delegado me ligou, né? A gente tem essa parceria com a delegacia, com o batalhão. Olha, então eu sei que não é atribuição sua, tal, mas é um adolescente, aparentemente um adolescente chegou aqui e tal. E veio a óbito, né? E já chegou lá, né? E eu queria ver que se você tinha ver como reconhecer esse cara aqui. Eu digo, pô, não tem como é que eu vou reconhecer? E a família? Não, porque não tem documento nenhum. Eu tirei foto aqui para ver se fazia um reconhecimento de foto aqui, mas não deu para fazer. Ele tinha tomado muitas facadas no rosto, né? E aí eu disse assim, rapaz, e por que o senhor tá me ligando para mim? São 5 conselheiros, nem me plantando no final de semana. Ele fez, não, Antônio, é assim, porque tem um cartão seu no bolso dele. A bermuda que ele tava, tinha um cartão seu, com o seu nome, né? E eu disse, pode me ver logo na mente, né? Quando eu cheguei lá, e até essa redondeza aqui da Praça Kennedy, né? E aí quando eu cheguei, nem quis olhar, a roupa era mesmo de sexta-feira. E aí ele foi assassinado, na época, parece que um companheiro de uso de droga, né? E assim, como eu digo assim, eu podia até desanimar, porque foi um caso perdido. Mas quando você vê, para você não ter outros casos perdidos como esse, aí que você se incentiva a cada dia continuar, né? E assim, mandar um super abraço a toda a rede de atendimento, né? Que dá ao CREAS, ao CRAS, né? E assim, Rainer, e sempre à disposição também, fique sempre à vontade, né? Quiser passar alguma informação pra gente, faça essa sugestão para você, depois que passar esse emaranhado de política aí, a gente fazer uma discussão sobre redução, que é interessante, falar mais até sobre temas determinados, violência, né? Essa alienação parental, o que é isso, né? Trazer um psicólogo para falar, como o conselho tutelar também, né? Eu acho assim, que esse programa é um programa de interação, né? Não é à toa que não me inteira, né? Eu sempre digo assim, eu sempre sugiro às pessoas, porque as pautas aqui são massas, né? Não é porque eu tô aqui não, mas eu sempre indico, né? Até não, dos piores a gente é o melhor, com certeza. Entendeu? Não tem a menor e assim, dúvida disso. E mandar um abraço pro pessoal, a todo mundo que tá ouvindo, a todo mundo que opinou, mandou essas
essas mensagens, né? participou. O meu, que eu até desliguei porque já tava gente. Turma perturbando aí, né? Mas assim, fica à vontade, estamos aí. Ó, amanhã tem programa inteiro com Anderson Baqueiro, vereador, aqui. Vamos falar um monte da política local. Vamos esquecer essa política presidencial aí. Vamos falar aqui dos problemas da nossa cidade. Alagaram aí o Parque da Jaqueira. Eu quero saber se a Lagoinhas aguenta uma semana de chuva dessa, ou se é um dia no máximo. No máximo já. A gente com as calças na mão. Falar até sobre Baqueira aí rapidinho, né? Que Baqueira ele procurou o Conselho Tutelar, não é, para fazer um movimento na cidade, para falar sobre a questão de violência, no aspecto global, né? E a gente está indo essa semana sentar direitinho. Eu acredito que ele vai tocar nesse assunto também amanhã, né? Que ele nos procurou como legislador da cidade. E a gente também queria mandar um abraço, aproveitar essa oportunidade também, de alguns parceiros que a gente tem construído na caminhada, né? Alguns vereadores que sempre estão junto do conselho, né? Algumas requisições do conselho, o vereador Oséias, né? E na verdade a Câmara, né? Numa forma geral, sempre acata quando a gente vai solicitar alguma coisa, mas tem aqueles caras que, né? São mais Luciano chegados. Sérgio, o Todininha, que são pessoas militantes dessa causa. Lins também. Lins, né? Que também trabalha. Na verdade, a grande maioria. E assim, mandar um abraço para esse pessoal, porque são pessoas que a gente também precisa interagir com essas pessoas. Muito, muito, muito bom, obrigado. Então é isso aí, galera. Programa inteiro amanhã com Anderson Baqueiro. Fiquem com Deus, o Deus que vocês acreditarem. Lá. Cuide da vida de vocês, fiquem com a opinião de vocês, mas também respeitem a opinião do próximo, tá certo? Protejam o meio ambiente, use camisinha. Diz tudo que é importante aqui numa tacada só. E o que mais que eu desejo para vocês? Um beijo grande e gostoso, um beijo bem molhado, um beijo importado da Grécia, no Centro de Cultura de cada um de vocês. Até amanhã.